Olá, nós vamos analisar como que se organizam as questões do novo Enem. Qualquer questão que é elaborada para uma prova de qualquer natureza, ela leva em conta alguns critérios. O novo Enem leva em consideração dois critérios. O que nós chamamos de nível de complexidade e o que nós chamamos de nível de densidade. Vamos ver, na sequência, a classificação das atividades por nível de complexidade. Mas o que isso quer dizer? A complexidade de uma questão, ela leva em consideração os níveis de mediação que um aluno precisa desempenhar, desenvolver para responder a questão. Nesse sentido, nós temos três níveis, que são fáceis de compreender. O nível básico, o nível intermediário e o nível avançado. No nível básico, não há praticamente mediação, ou seja, a identificação daquela questão, daquilo que se deve responder, é imediato. Vamos dar exemplos de verbos que costumam ser usados neste nível básico, neste nível de reconhecimento imediato. São, por exemplo, os verbos identificar, o verbo reconhecer e o verbo calcular. Estes verbos, eles exigem apenas leitura e resposta. Além disso, os verbos representar, caracterizar, perceber e relacionar no sentido de fazer lista, de listar. Estes verbos constituem, portanto, o nível básico de complexidade de elaboração de uma questão do Enem. É lógico que, dizendo assim, pode parecer muito abstrato, muito difícil de visualizar. Exatamente, para a gente evitar esse tipo de abstração, vamos ver agora um exemplo de uma questão de prova do próprio Enem, onde esses verbos apareceram para que você possa perceber exatamente o nível básico de identificação que vai caracterizar o que também se chama de questão fácil de prova e que deve compor na prova do Enem o equivalente a 25% do total da prova. Acompanhemos um exemplo de uma questão de prova do Enem. Vamos observar aqui o enunciado de uma questão do Enem. Não só de aspectos físicos se constitui a cultura de um povo. Há muito mais contido nas tradições, no folclore, nos saberes, nas línguas, nas festas e em diversos outros aspectos e manifestações transmitidos oral ou gestualmente, recriados coletivamente e modificados ao longo do tempo. A essa porção intangível da herança cultural dos povos dá-se o nome de patrimônio cultural imaterial. Qual das figuras abaixo retrata patrimônio imaterial da cultura de um povo? A. Cristo Redentor. B. Pelourinho. C. Bumba Meu Boi. D. Cataratas do Iguaçu. E. Esfinge de Gizé. Nesta questão, há uma exigência apenas e tão somente de identificação entre o que se pede no enunciado, que é cultura imaterial, e uma das alternativas. Ora, considerando os exemplos do próprio enunciado, o aluno não precisa fazer raciocínios complexos, não precisa abstrair, nem mediar de maneira muito elaborada para encontrar a resposta certa. A cultura imaterial se manifesta na festa, no folclore, que no caso da questão citada é o Bumba Meu Boi. Mas vamos ver um outro exemplo de questão onde se considera o nível de complexidade básico para que se possa responder questões do Enem. Vamos acompanhar. Esta questão, ela traz um texto de literatura do autor Cornélio Pires, uma obra do início do século XX, chamada Conversas ao Pé do Fogo.
Depois de um bom jantar, feijão com carne seca, orelha de porco e couve com angu, arroz mole engordurado, carne de vento assada no espeto, torresmo enxuto de toicinho da barriga, viradinho de milho verde e um prato de caldo de couve, jantar encerrado por um prato fundo de canjica com torrões de açúcar, Nhotomé saboreou o café forte e se estendeu na rede. A mão direita sob a cabeça, à guisa de travesseiro, o indefectível cigarro de palha entre as pontas do indicador e do polegar, envernizados pela fumaça, de unhas encanoadas e longas, ficou-se de pança para o ar, modorrento, a olhar para as ripas do telhado. Quem come e não deita, a comida não aproveita, pensava em Nhotomé, e pôs-se a cochilar. A sua modorra durou pouco. Tia Policena, ao passar pela sala, bradou assombrada: senhor, vai dormir agora? Não presta. Dá pisadeira e pode morrer de ataque de cabeça. Depois do almoço não farmar, mas depois da janta? Nesse trecho, extraído de texto publicado originalmente em 1921, o narrador apresenta, sem explicitar juízos de valor, costumes da época, descrevendo os pratos servidos no jantar e a atitude de Nhotomé e de tia Policena. B. Desvaloriza a norma culta da língua, porque incorpora à narrativa usos próprios da linguagem regional das personagens. C. Condena os hábitos descritos, dando voz à tia Policena, que tenta impedir Nhotomé de deitar-se após as refeições. D. Utiliza a diversidade sociocultural e linguística para demonstrar seu desrespeito às populações das zonas rurais do início do século XX. E manifesta preconceito em relação à tia Policena, ao transcrever a fala dela com os erros próprios da região. Então veja, são dois exemplos, um dos quais se pede que se identifique a partir de um enunciado com um conceito, que é o conceito de cultura, e alternativas que traziam imagens. E a outra questão, que trazia um pequeno texto de literatura e que se pedia uma relação de nível básico, em que a simples leitura do texto permitia encontrar a resposta. No entanto, a prova do Enem não é feita, evidentemente, tão somente de questões de nível básico. Cerca de 50% da prova deve ser composto de questões que chamamos de nível intermediário. E qual a distinção entre o nível básico e o nível intermediário nessa classificação de complexidade do nível das questões? As questões de nível intermediário, elas vão exigir que o aluno, ao fazer a leitura, ele tenha que proceder uma mediação entre leitura e obtenção da resposta. Essa mediação é o que costumeiramente chamamos de raciocínio. Ele precisa raciocinar, ele precisa sair do campo da leitura, fazer uma abstração e depois voltar para a questão em busca da resposta. Ou seja, não há imediatismo, não é aquela questão que denominamos de bate-pronto. É uma questão que exige concentração e reflexão. O Enem, ele listou uma série de verbos que compõem o nível intermediário da sua prova. Vamos exemplificar alguns destes verbos que compõem este nível. Por exemplo, analisar, aplicar, associar, apropriar, calcular, comparar, compreender, confrontar, conhecer. Estes verbos, só de ouvi-los, permite perceber que é preciso, por exemplo, para compreender algo, que eu leia, que eu pense e que depois eu vá em busca da resposta. Analisar, eu preciso ler o texto, eu preciso parar, me abstrair e depois buscar a resposta. Vamos ver só mais uma sequência de verbos que compõem o nível intermediário. Por exemplo, construir, dimensionar, diagnosticar,
entender, explicar, extrapolar, inferir, interpretar, perceber. Enfim, há vários outros verbos ainda que compõem o nível intermediário. Mas creio que estes exemplos deixam bem claro a distinção de um nível básico para um nível intermediário de prova, no que tange a esta complexidade. Mas é lógico que isso só é realmente possível de se aferir olhando um exemplo. Então vamos acompanhar um exemplo de questão de prova do Enem, né, que já caiu em prova do Enem, para que você possa perceber exatamente a distinção e como é necessário um investimento maior nas questões de nível intermediário. Vamos acompanhar. O enunciado diz o seguinte: a linguagem utilizada pelos chineses há milhares de anos é repleta de símbolos, os ideogramas, que revelam parte da história desse povo. Os ideogramas primitivos são quase um desenho dos objetos representados. Naturalmente, esses desenhos alteraram-se com o tempo, como ilustra a seguinte evolução do ideograma que significa cavalo e em que estão representados cabeça, cascos e cauda do animal. Considerando o processo mencionado acima, escolha a sequência que poderia representar a evolução do ideograma chinês para a palavra luta. Alternativa A, B, C, D, E. Nesta questão, fica bastante claro que a interferência do aluno é fundamental. Ele precisa ler o enunciado, compreender o enunciado, mas não basta buscar na alternativa a resposta que traduz imediatamente o enunciado. Ele precisa elaborar mentalmente, de maneira abstrata, a resposta que vai, enfim, marcar. O enunciado faz uma referência a cavalo. A pergunta quer que ele encontre, partindo do mesmo pressuposto, qual o ideograma que se traduz a palavra e que traduz a palavra luta. Então, esta distinção é que marca o nível de complexidade maior desta alternativa, desta questão que acabei de ler para vocês, e a questão de nível básico que vimos agora há pouco. Vamos ver mais um exemplo para consolidar essa distinção. Observe as duas afirmações de Montesquieu, 1689-1755, a respeito da escravidão. A escravidão não é boa por natureza. Não é útil nem ao senhor, nem ao escravo. A este, porque nada pode fazer por virtude. Aquele, porque contrai com seus escravos toda sorte de maus hábitos e se acostuma insensivelmente a faltar contra todas as virtudes morais. Torna-se orgulhoso, brusco, duro, colérico, voluptuoso, cruel. Se eu tivesse que defender o direito que tivemos de tornar escravos os negros, eis o que eu diria. Tendo os povos da Europa exterminado os da América, tiveram que escravizar os da África para utilizá-los para abrir tantas terras. O açúcar seria muito caro se não fizéssemos que escravos cultivassem a planta que o produz. Montesquieu, O Espírito das Leis. Com base nos textos, podemos afirmar que para Montesquieu, A. O preconceito racial foi contido pela moral religiosa. B. A política econômica e a moral justificaram a escravidão. C. A escravidão era indefensável de um ponto de vista econômico. D. O convívio com os europeus foi benéfico para os escravos africanos. E. O fundamento moral do direito pode submeter-se às razões econômicas. Veja, nesta questão, há um texto de origem filosófica, portanto, com uma linguagem um pouco mais complexa, um autor do século XVIII, e um tema também mais abstrato, a questão da escravidão e a questão da postura do homem livre em relação à escravidão. Todos esses elementos, eles tornam mais complexa a comparação que o enunciado exige do aluno. Não há aqui como falar em identificação imediata, não se trata apenas de listar, trata-se sim de fazer uma mediação de leitura, interpretação, reflexão
E aí a resposta. Para terminar, vamos ver só mais um exemplo, já que este nível intermediário ele é composto de muitos verbos e deve compor a maior parte da prova do Enem. Acompanhe mais este exemplo. O enunciado traz 2 textos. Antigamente, acontecia o indivíduo apanhar constipação. Ficando perrengue, mandava o próprio chamar o doutor e depois ir à botica para aviar a receita de cápsulas ou pílulas fedorentas. Doença nefasta era a tísica, feia era o gálico. Antigamente, os sobrados tinham assombrações, os meninos, lombrigas. O texto acima está escrito em linguagem de uma época passada. Observe uma outra versão em linguagem atual. Antigamente acontecia o indivíduo apanhar um resfriado. Ficando mal, mandava o próprio chamar o doutor e depois ir à farmácia para aviar a receita de cápsulas ou pílulas fedorentas. Doença nefasta era a tuberculose, feia era a sífilis. Antigamente, os sobrados tinham assombrações, os meninos, vermes. Comparando-se esses 2 textos, verifica-se que na segunda versão houve mudanças relativas a vocabulário, B, construções sintáticas, C, pontuação, D, fonética e regência verbal. Vejam que na questão com o texto de Drummond de Andrade, há uma necessidade de o aluno. Observe, não só ler, comparar, como ainda fazer a aplicação de um conteúdo específico da disciplina. Então, embora não seja um conteúdo muito complexo, de qualquer maneira, há uma mediação fundamental sem a qual a resposta não seria possível. Este nível intermediário, portanto, é composto por questões dessa natureza. Mas há ainda o nível avançado, que deve compor cerca de 25% das questões do Enem. O nível avançado envolve verbos que vão exigir que o aluno não somente seja capaz de ler, seja capaz de refletir, mas também de interferir para obter a resposta. Como é isso? Como é possível interferir numa questão que é de marcar X? Acompanhe os verbos que compõem o nível avançado. Ouça e veja como eles realmente exigem uma ação do aluno para poder responder à questão. São verbos que compõem o nível avançado. Por exemplo, argumentar, avaliar, modelar, planejar, selecionar, valorizar. Pense no verbo argumentar. Como que eu posso, numa questão de marcar X, interferir? A questão trará textos, ou imagens, ou tabelas, usando qualquer uma das linguagens possíveis e acessíveis. O aluno deve ler, deve refletir, e o comando vai pedir que, a partir deste enunciado, ele tome uma decisão e marque a alternativa naquela que for a mais condizente. Ou seja, não se trata de encontrar uma resposta, não se trata de poder refletir uma comparação, mas de tomar uma decisão a partir dos elementos dados. Não há dúvida que a maneira mais fácil de visualizarmos é a partir dos exemplos. Então vamos acompanhar alguns exemplos deste nível elevado, deste nível que, sem dúvida, vai selecionar os alunos que vão ingressar nas universidades mais competitivas do país. Acompanhemos. A questão traz o seguinte enunciado. A energia térmica liberada em processos de fissão nuclear pode ser utilizada na geração de vapor para produzir energia mecânica, que por sua vez será convertida em energia elétrica. Abaixo está representado um esquema básico de uma usina de energia nuclear. Com relação ao impacto ambiental causado pela poluição térmica no processo de refrigeração da usina nuclear, são feitas as seguintes afirmações. 1.
O aumento na temperatura reduz na água do rio a quantidade de oxigênio nela dissolvido, que é essencial para a vida aquática e para a decomposição da matéria orgânica. 2. O aumento da temperatura da água modifica o metabolismo dos peixes. 3. O aumento na temperatura da água diminui o crescimento de bactérias e de algas, favorecendo o desenvolvimento da vegetação. Das afirmativas acima, somente está correta ou estão corretas a 1, B, 2, C, 3, D, 1 e 2, E, 2 e 3. Observou a dificuldade? É necessário saber ler, é necessário compreender os significados dos conteúdos ali propostos, mas, mais do que isso, é preciso que, ao ler as alternativas, você se posicione para poder marcar a resposta. Essa questão, portanto, ela é de nível elevado, na medida em que ela exige não só identificação, não só reflexão, mas também uma posição do aluno, sem a qual não é possível obter a resposta. Este é o nível de maior complexidade e é, sem dúvida, a maior novidade que a prova do Enem apresenta. Vamos ver só mais um exemplo para fecharmos essa sequência de análise dos níveis de complexidade das provas do Enem. Acompanhe. João deseja comprar um carro cujo preço à vista, com todos os descontos possíveis, é de R$21 mil, e esse valor não será reajustado nos próximos meses. Ele tem R$20 mil, que podem ser aplicados a uma taxa de juros compostos de 2% ao mês, e escolhe deixar todo o seu dinheiro aplicado até que o montante atinja o valor do carro. Para ter o carro, João deverá esperar A. 2 meses e terá a quantia exata. B. 3 meses e terá a quantia exata. C. 3 meses e ainda sobrarão aproximadamente R$225. D. 4 meses e terá a quantia exata. E. 4 meses e ainda sobrarão aproximadamente R$430. Como você pode perceber nas alternativas, não se trata apenas de uma questão de cálculo. O próprio enunciado, ele coloca uma questão que é a de qual a melhor alternativa de aplicação dos recursos. Será que João agiu de maneira correta? Será que João não deveria ter comprado um carro, um pouco mais barato? A questão, ela levanta uma reflexão que incide na ideia de uma ação, que é lógico que, como se trata de uma questão de marcar X, fica no campo abstrato, mas é que compõe a distinção entre esse tipo de pergunta e de questões em que o enunciado ele não guarda uma relação muito direta com a realidade e não nos remete a nos posicionarmos diante de uma situação. Esta distinção, mais uma vez, quero enfatizar, é a grande novidade da prova do Enem. Uma prova onde o conteúdo não fica perdido apenas como elemento do programa. O conteúdo, ele invade o nosso cotidiano. Nós nos reconhecemos neste conteúdo. E os enunciados nos pedem para que nos posicionemos. E ao agir assim, demonstramos a nossa competência, a nossa capacidade de nos mobilizar e de agir diante das situações novas que se apresentam. Uma outra questão importante, para finalizarmos, é a que diz respeito aos significados desses verbos. Muitos verbos, eles podem parecer demais uns com os outros e criar uma certa confusão. Eu vou dar um exemplo. É o caso da distinção entre o verbo analisar e o verbo avaliar. Qual é a diferença quando avaliamos algo e analisamos algo? Analisar quer dizer decompor,
dividir em partes e analisar, veja, perceber cada uma dessas partes na sua relação com o todo. Avaliar é um movimento mais geral, de fora, do todo, sem esta decomposição. Por exemplo, quando vamos realizar uma viagem, primeiramente, avaliamos as condições da viagem, o pacote que nos oferece, para onde vamos, o tempo que vamos permanecer, evidentemente o valor. Se nos motivamos com esta avaliação, com esta visão geral do pacote de viagem para umas férias, por exemplo, aí entramos na agência, sentamos com o profissional e vamos analisar as condições específicas dessa viagem. As parcelas, o voo, os aeroportos, enfim, os hotéis. A avaliação em relação à análise, neste caso, é um nível inicial do processo. Quando pensamos isso em termos de prova, a avaliação é um verbo menos complexo do que a análise. Avalia-se o todo, analisa-se as partes. Por isso é preciso que a gente faça este acompanhamento, e este glossário serve para isso. Verbos como estes, eles têm assim essa aparente semelhança, mas permitem elaboração de questões bem distintas. Uma questão que peça para que você avalie uma situação é diferente de uma questão que, partindo desta, peça que você analise um aspecto desta questão. Por isso, o cuidado que tivemos de organizar o glossário e o cuidado que você terá em acompanhá-lo. Além disso, competência por competência, matriz de referência por matriz de referência, há verbos que são próprios. O que eu quero dizer com isso? Nós temos na prova do Enem 4 matrizes de referência. Cada matriz de referência tem uma série de competências. Cada competência é expressa através de um verbo. Cada verbo tem um significado. Perceba a rede de questões possíveis nestas interligações. Por isso, para estarmos devidamente preparados, precisamos acompanhar toda essa rede, desde o verbo, seus significados, suas relações com as competências, seu lugar nas matrizes e, evidentemente, exercitarmos. Você tem um exemplo de como é que isso se dá. Na matriz de referência de linguagens, os verbos que aparecem definindo o grau de complexidade das atividades são analisar, interpretar, aplicar e relacionar. Também temos definindo as habilidades os seguintes verbos: reconhecer, situar e relacionar, estabelecer relações. Na complexidade da matriz de matemática e suas tecnologias, modelar e resolver. Além disso, para definir as habilidades, identificar, interpretar, resolver, utilizar e avaliar. Na matriz de ciências da natureza, os verbos que aparecem para a complexidade são entender e aplicar. Para as habilidades, relacionar, avaliar, diagnosticar e resolver. E, finalmente, na matriz de ciências humanas, os verbos que definem complexidade são utilizar, compreender e valorizar. E identificar, analisar, relacionar, reconhecer e avaliar aparecem relacionados às habilidades. Observe que para cada competência e para cada matriz se encadeiam verbos que compõem os 3 níveis de complexidade. Então temos presentes desde o verbo identificar até o verbo analisar ou avaliar, ou ainda valorar ou valorizar. O que quer dizer que a prova do Enem, ela vai fazer este uso indistinto em cada competência e em cada matriz. Não há necessariamente
uma matriz que seja mais difícil do que a outra. A matemática, por exemplo, certamente fará uso do nível de complexidade básico. E as ciências humanas, por sua vez, não há a menor dúvida, fará uso do nível de complexidade elevado. Esta é a ideia de rede que compõe a concepção do Enem. Rede no sentido de que não se trata mais de um conteúdo e uma prova, com aquela velha noção de questões fáceis e difíceis. Não é somente isso. Isto não está ausente, mas há uma série de outros elementos em questão. Este quadro, ele permite visualizar esta complexidade e esta rede. Resta-nos nos dedicar para estudar.